da terceira série mesmo. Bom, para a gente começar, a gente vai precisar de um certo vocabulário, um glossário, um conjunto de palavras, de conceitos, que vão ser fundamentais para a gente dominar esse assunto aí. Bom, o primeiro deles é o mais comum, né? A gente precisa ter a noção do que é a própria genética. E a gente está falando da transmissão das características, né? Dos ascendentes para os descendentes, e assim sucessivamente. Uma cadeia de transmissão de características genéticas, ou seja, características que têm essa possibilidade de ser transmitida. Algumas não. Algumas características que nós temos, elas são adquiridas ao longo da vida. Outras não. Outras são genéticas. Então, é muito comum a gente ouvir falar assim, não, mas isso é uma característica genética? Não, isso não é. Ou isso é influenciada pela genética? Não. Ou isso é genético. Tá? A cor do olho é genético. A gente pode pensar em algumas doenças que são genéticas, algumas características, mas muito do nosso comportamento, ela tem uma questão cultural também. Então, todas as nossas características genéticas, elas estão impressas, vamos dizer assim, nos nossos genes. E os nossos genes, eles estão localizados nos nossos cromossomos. Nós temos aí uma fotografia, uma microfotografia, dos nossos 46 cromossomos. Desses 46, né, nós podemos considerar que nós somos 23 pares. 23 cromossomos nós herdamos do nosso pai e os outros 23 da nossa mãe, quando nós estamos falando em pai e mãe biológicos, né? Isso tem a ver com os gametas. Então, a transmissão desses cromossomos se dá via gametas. Aí, a gente tem que o pai passa 23 cromossomos, a mãe 23, e depois nós ficamos com 23 pares, ou seja, 46. Quando nós entrarmos no nosso período fértil, reprodutivo, nós também produziremos os nossos gametas, né? As mulheres os óvulos e os homens os espermatozoides. E para isso, as nossas células precisam fazer meiose, divisão celular, que a gente já viu lá atrás. Muito bem, então tá aí, ó, 23 cromossomos, e nestes cromossomos existem sequências que são genes, sequências menores. Então, um cromossomo pode possuir vários genes. Então, vamos pensar assim, se a gente tem 23 cromossomos, não vou falar em pares, tá? Se a gente tem 23 cromossomos diferentes, calcula-se, a gente não sabe ao certo, que a gente pode ter mais de 25 mil genes. E estes genes estão distribuídos em vários locais, né? Em locais desses cromossomos. Então, onde está o gene da cor do olho? Então, se o gene da cor do olho, vamos supor, se o gene da cor do olho estiver no cromossomo número 2, ele não pode estar no cromossomo número 6, nem no 4. Ou seja, o gene da cor do olho, ele se encontra no cromossomo número 2. E ele se encontra no cromossomo número 2 nas minhas células, na de vocês, ou seja, na de qualquer ser humano. Então, o locus, o local onde esse gene se encontra, é o mesmo para todos os seres humanos. Tá? Então, a gente vai ver isso mais lá na frente também. Então, vamos pensar em alguns conceitos. Quais são esses conceitos importantes que a gente não pode esquecer, a gente precisa dominar? Vamos começar com o próprio conceito da genética, que é uma ciência que estuda a hereditariedade. Isto é, a transmissão de características biológicas dos ascendentes para os seus descendentes. A genética busca compreender os mecanismos dessa transmissão hereditária e da variação das características. Então, por exemplo, a característica é a cor do olho. Pode ser castanho, pode ser verde, pode ser azul. Né? Então, existem vários, vamos dizer assim, várias características, vários fenótipos para uma característica genética. O segundo conceito é o conceito de cromossomo, que a gente também já estudou. A gente acabou de falar que nós temos 46. É uma molécula, cada cromossomo é uma molécula única de DNA.
Na espécie humana existem 46 cromossomos encontrados em pares, 23 pares, no núcleo de cada célula. Então, todas as nossas células possuem os 46 cromossomos. Então, o gene da cor do olho, ele está no olho, mas ele também está no dedão do pé, ele está no fígado, ele está lá. Só que ele está ativo em alguns lugares e outros não. No caso, o conceito de gene, tá? Bom, se o cromossomo é uma molécula, o gene ele é um segmento dessa molécula, é um segmento de DNA ao longo de um cromossomo. Porém, são sequências específicas, não é qualquer sequência, não é qualquer segmento. São sequências específicas, como moldes para a síntese de RNA e proteínas. A gente já estudou síntese de proteínas. Tá? Então, o gene é uma sequência ao longo de uma molécula, né, ao longo de um cromossomo, fazer uma sequência específica que é responsável pela síntese de RNA e proteínas. E o locus? Locus, o plural de locus, locus é uma palavra que é em latim, então, plural a gente coloca um i, não tem s. Então, locus, loci é plural. É igual o campus da UFMG. A UFMG, se ela tivesse vários campos, então nós falaríamos o campi da UFMG, então seria o plural. Então, locus é o local exato onde situa-se um determinado gene ao longo de um cromossomo. Tá? Então, tem que ter, no cromossomo, quando a gente vê, vocês vão ver um desenho aqui, tem que ter o lugar certo daquela sequência, daquele gene. Bom, continuando. Cromossomos homólogos. A gente viu cromossomos homólogos lá na meigose. Par de cromossomos formado por um cromossomo homólogo paterno e um cromossomo homólogo materno. Então, se nós temos pares, né, de cromossomos, nós temos 23 pares, cada um desses pares, em vez do pai e da mãe, eles são chamados de cromossomos homólogos. São encontrados em todas as células diploides, por isso que a célula é diploide, porque ela tem pares de cromossomos, e possuem genes correspondentes. Então, se eu tenho o gene da cor de olho em um cromossomo, e em determinado locus desse cromossomo, no seu homólogo, ele também terá o gene para cor de olho no mesmo locus do seu homólogo. Também vai ser fácil da gente identificar isso nas ilustrações. Genes alelos. Bom, são genes que condicionam a mesma característica e eles ocupam o mesmo locus num par de cromossomos homólogos. Então, por exemplo, eu tenho um gene para cor de olho, vamos sempre voltar, o gene para cor de olho. Ele está no cromossomo homólogo e está no seu outro, está no outro par, no mesmo par. Eles estão no mesmo locus. Esses genes são chamados de genes alelos. Um veio do pai e um veio da mãe. Tá? Aqui. Eu coloquei os cromossomos deitados. Você pode pensar ele, né, longitudinalmente. Então, aqui nós temos um roxo e esse verde aqui. Eles são homólogos. Então, eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma, possuem genes alelos, tá vendo? Os mesmos genes. Se aqui eu tenho o A, aqui eu também tenho o A. Aqui eu tenho o B, aqui eu também tenho o B. Tá? Então, existem outros genes aqui, ó, mas aqui nesse desenho a gente representou 2 locus para 2 genes diferentes. Este gene A, em amarelo, ele condiciona uma característica. O gene B, ele condiciona outra característica. Tá? Então, vamos supor que esse de cima aqui, roxo, veio do pai e o de baixo veio da mãe. Nesse caso aqui, o pai mandou o gene Bzão, B maiúsculo, e a mãe também mandou um B maiúsculo. Vamos chamar aqui, depois vocês vão entender, a gente usa essa palavra. Então, o genótipo aqui é Bzão, Bzão. Tá? Um paterno e um materno. Poderia ser um Bzão com um Bzinho, se ele é dominante ou recessivo. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Já no locus amarelo aqui, o pai mandou um A maiúsculo, um Azão. E a mãe mandou um A minúsculo, Azinho. Vamos supor que aqui seja o locus para cor de olho. O pai mandou
para cor de olho castanho e a mãe mandou para cor de olho azul. Isso significa, então, que é o mesmo gene. Por quê? Cor de olho. Mas a característica que o pai mandou é a característica marrom, vamos colocar castanho, e a mãe azul. Mas e aí? Se o descendente ele herdou um gene do pai para cor de olho castanho e um gene da mãe para cor de olho azul, qual é a cor de olho que ele vai ter? Vai ter um olho azul e um outro castanho? A gente sabe que não. Os dois olhos são da mesma cor. Então, um destes genes vai prevalecer. E aquele que prevalecer, nós vamos denominá-lo de gene dominante. E, usualmente, convenção, utilizar a letra maiúscula para o gene dominante. E o gene recessivo, a letra minúscula. Então, o dominante prevalece sobre o recessivo. Então, vamos supor que o gene da cor de olho castanho prevaleça sobre a cor de olho azul. Isso significa que o descendente vai ter cor de olho, então, castanho, já que o castanho que domina. Tá? Então, como seria o caso desse azul prevalecer? No caso, o gene recessivo, ele só vai se manifestar quando ele tiver um outro recessivo aqui. Tá? Porque ele é o recessivo, então se ele estiver ao lado de um dominante, o dominante é que vai prevalecer. Então, nesse caso aqui, a gente tem um genótipo azão azinho, ou A maiúsculo A minúsculo. Né? Esse genótipo azão azinho faz com que o gene dominante, então, prevaleça, e a cor, se fosse no caso de cor de olho, a cor de olho iria prevalecer castanha. Nesse outro locus gênico, nós temos 2 B maiúsculos. Então, qualquer que seja a característica aqui do dominante é que vai se manifestar. Por quê? Porque nós não temos aqui, esse descendente, ele não herdou um recessivo, nem do pai e nem da mãe. Ok? Se vocês forem fazendo perguntas, vocês me falam, porque como eu estou com a tela inteira, eu não consigo ver no chat. Então, fala assim, ó, pergunta no chat, para me saber. E vai escrevendo aí as perguntas para mim poder responder. Bom, então o gene, só para lembrar, o gene é um lugar no cromossomo, né, que é uma sequência de DNA que produz uma determinada proteína. Se a gente falou cor de olho, provavelmente vai ser uma proteína que vai pigmentar o olho, fazendo com que o olho, então, fique mais verde, mais castanho, né, ou mais azul. Bom, então aí está um outro desenho de cromossomo, porque os cromossomos estavam deitados, né, aí a gente coloca em pé, que é mais usual. Então a gente tem aqui o locus, que é o local onde esse gene se encontra ao longo de um cromossomo, e os genes alelos, então aqui é o Bzão e o Bzinho, que estão, então, nos cromossomos homólogos, que são cromossomos iguais. Os genes condicionam a mesma característica, ocupam o mesmo locus, tá? Os cromossomos homólogos possuem os mesmos genes. Aí você pode falar, não, mas aqui tem o Bzão e aqui tem o Bzinho. Não, mas é o mesmo gene, para a mesma característica. Pode ser que aqui a característica tenha uma variação e aqui tenha outra, como cor de olho castanho e cor de olho azul, ok? Então, esse desenho vai ser tradicional, vai ser... Sempre a gente vai ver isso em genética. Bom, se a gente pegar de novo os cromossomos, é um simples e um duplicado. Tá? A gente estudou ali que eles têm ali a cromátide, que se separam na hora da meiose. Em geral, a gente tem... Na genética, nós vamos trabalhar só com cromossomos simples, mas eu estou mostrando todos os cromossomos duplicados. Se eu fosse mostrar para vocês o gene impresso em cromossomos duplicados, a gente ia pensar assim, por exemplo, gene azão, tá ali. Se o cromossomo se duplica, o gene se duplica. Tá? Então, tá lá, o gene se duplica, se separa na separação das cromátides irmãs, tá lá o gene azão. Todos os cromossomos. Mas quando a gente fala que aí tem um homólogo, o homólogo pode ter um outro gene. Tá lá, naquele locus. Se eu pensar em outro gene, em outro locus, tá ali, ó. Teria que ser ali. Tá? Um gene A em cima, um gene B embaixo. E aí, se eu pensar de novo em outro locus, podia estar lá embaixo, ó. No C, tá?
Mas, normalmente, a genética, a gente analisa os cromossomos simples. Então, a gente vai ter sempre lá um alelo e o outro alelo. Pode ser azão, azinho, né? Então, locus, tá aí, ó, são os genes alelos, eles ocupam, então, o mesmo locus num par de cromossomos homólogos. Vou colocar um outro desenho aí, ó, o gene B, pode ser que o Bzinho está aqui, o Bzão está lá, tá? Um outro desenho de cromossomo, desse jeito aí. Aí tem o Azão e o Azinho, o Bzão, o Bzinho. Um outro cromossomo homólogo, par de cromossomos homólogos. Tem, a gente pode chamar de C1, C2, Dzão, Dzinho. Né? Então, um jeito mais simples de desenhar cromossomo é isso aí, ó. Faz o centrômero, o braço de cima, o braço de baixo, o locus onde o cromossomo está. Então, aí eles têm o alelo Azão e Azão, e embaixo os alelos Bzão e Bzinho. Continuando nos conceitos, então, o genótipo é a constituição genética de um organismo ou de uma célula. Também pode representar o conjunto ou mais de pares de genes alelos, representados sempre por letras do alfabeto. Aqui, ó, seria azinho, azinho, tá? Deixa eu corrigir para a gente, então. Azinho, azinho. Agora ficou certinho. Vai ficar gravada a aula e fica certinho. Fenótipo. Muito importante essa diferença. Vamos pensar assim, 50% das questões que caem no Enem ou em outros vestibulares caem sobre a diferença entre genótipo e fenótipo. No caso, o genótipo é o gene, é a representação dos genes alelos por letras do alfabeto. Azão, 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 azinho, azinho, azinho. O fenótipo é a característica manifestada, é o conjunto de característica física ou bioquímica observada na expressão de um determinado gene. Cor de olho, tipo sanguíneo, alto, baixo, enfim, várias características. Então, a gente pode pensar assim, azão, 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 azinho, 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 genótipo. Cor de olho claro, azul ou verde, por exemplo, tá? Cor dos olhos seria o fenótipo. Genótipo para esse fenótipo, azinho, azinho. Beleza? Então, fenótipo é a característica manifestada. Cabelos ondulados é fenótipo. O gene dominante é aquele que se manifesta, que manifesta a sua característica, mesmo quando em heterozigose, ou seja, quando tem um recessivo. Tem um dominante e um recessivo, a gente chama de genótipo heterozigoto, azão, azinho, por exemplo. Se tiver azão, azão, azinho, ele está em heterozigose. Quem vai prevalecer? O dominante. Então, o gene dominante, ele expressa recessivo, tá? Ele está sempre representado por letra maiúscula, no genoma. Se o dominante é representado por letra maiúscula, só vai se manifestar quando ele tiver em dose dupla, em homozigose. Então, olha aqui, se você tiver um azão com azinho, o dominante manifesta. Mas se tiver azinho, azinho, aí pronto, aí é o recessivo, porque o recessivo não tem dominante aqui, então ele é que pode se manifestar. Ele só se manifesta em homozigose, em dose dupla. E ele sempre será representado por letra minúscula. Então, esses conceitos que eu passei para vocês são conceitos muito importantes. Então, o genótipo homozigoto. Homozigoto é quando você tem os genes iguais. Ou é azão, azão, né? Homo, igual. Né? Ou azinho, azinho. Tem um errinho aqui, ó. Homozigoto. Azão, azão, os genes estão iguais. Azinho, azinho. Então, aqui é o homozigoto dominante. E aqui o homozigoto recessivo. Tá? O heterozigoto é quando você tem genes diferentes, né? Tem o azão dominante e o recessivo. Então, olha isso aqui, ó. Azão, azinho, heterozigoto. Importante também guardar isso aqui, tá? Porque na hora da genética ali, a gente vai precisar. Células somáticas. Células somáticas
Todas as células são somáticas, com exceção dos gametas. Então, qualquer célula no nosso corpo é uma célula somática, com exceção dos óvulos e espermatozoides. Então, células somáticas, conjunto de todas as células, inclusive de tecidos diferentes de um organismo, com exceção para os gametas, ou células sexuais, os óvulos e espermatozoides. Não, óvulos e espermatozoides não são células somáticas, e tem metade dos cromossomos das células somáticas. Enquanto todas as nossas células somáticas são 2N, tem 46 cromossomos, 23 pares, os óvulos e os espermatozoides só tem um de cada par, 23 e 23. Ok? Cromossomos autossomos e cromossomos sexuais. Aí a gente já começa a entrar um lado um pouquinho, que a gente pensa no cariótipo. Nós temos lá, então, 23 pares de cromossomos, ou seja, 46. Destes 23 pares, 22 pares, isso em qualquer célula, né? No caso das células somáticas, tem células, são células diploides com 46 cromossomos. Desses 23 pares, 22, ou seja, 46, 44 cromossomos, são denominados cromossomos autossomos. Então está faltando um par. Esse outro par, os outros dois cromossomos, são chamados de cromossomos sexuais, X e Y. Então é o par de cromossomos sexuais. Nos homens encontramos XY e nas mulheres XX. Olha aí. Aqui, ó. Nossa. Nós temos um conjunto de 46 cromossomos. Aí estão aí os 46 cromossomos. 23 par. Par 1, 2, par 3, par 4, par 5. 22 pares nós chamamos de cromossomos autossomos. Então, se o gene que a gente estiver analisando na genética estiver em um desses 22 pares, nós vamos dizer que a herança deste gene é autossômica, tá? Tanto para os homens quanto para as mulheres, igualzinho. Mas se o gene estiver no cromossomo sexual, no caso dos homens XY e nas mulheres XX, se o gene estiver no cromossomo X, por exemplo, aí a gente vai dizer que a herança é ligada ao X, ou a herança é ligada ao sexo, ok? Então, isso vai ser uma terminologia muito importante no segmento da genética. Então, a gente vai querer saber, bom, a herança é autossômica? É. Ah, então ele está em um desses 22 pares. A herança é sexual? É ligada ao sexo? Ah, então está aqui no cromossomo X. Ah, pode ser cromossomo Y? Pode. Então ela é restrita ao sexo masculino. Ok? Então é o tipo de herança, se ela é autossômica ou se ela é ligada ao X ou ao Y. Ok? Muito bem. E aí vem os experimentos de Mendel. Eu guardei para vocês, né, eu gravei para vocês uma apresentação sobre os experimentos de Mendel. Então, nós temos a parte 1 e a parte 2. Mendel é considerado o pai da genética. Ele viveu aí entre os anos de 1822 e 1884. E ele que descobriu essa questão da transmissão de características hereditárias, né? Ele é o pai da genética. E ele utilizou ervilhas. Então, ele conseguiu comprovar a transmissão de características através de ervilhas. Ele fez lá vários experimentos, né? Ele utilizava as flores, que são os órgãos sexuais das ervilhas, e transferia gametas, né? Grão de pólen, de uma flor para outra, e as sementes, que eram resultados, são os descendentes, e depois, para ver o que aconteceu aqui nesses descendentes, ele plantava cada uma das sementes, e aí obtinha lá o pé e via se aquela característica passou ou não passou. Tá? Deixa eu ver se eu tiver um tempinho ainda. Ótimo. Então, eu gravei, mas eu quero aqui, ó. Então, vou passar esse slide aqui, ó. Quais foram as vantagens de Mendel ter trazido? Primeira vantagem é o seguinte: as flores das ervilhas, flor é o órgão sexual das ervilhas. Elas são hermafroditas, elas têm o gameta masculino e feminino. Então, como essas flores eram hermafroditas, elas só tinham um jeito de reproduzir, fazendo autopolinização. Ela fecundava ela mesma. E como ela fecundava ela mesma, as linhagens eram puras.
tinham características idênticas, então possuíam linhagens puras. E, como as ervilhas têm um ciclo curto de vida, é possível também observar várias gerações. Ainda bem, porque se Mendel pegasse para estudar numa espécie, estudar genética de baleias, não, a baleia tem um ciclo de vida que dura, uma geração de baleia dura, sei lá, 40 anos. Como é que ele ia estudar várias gerações? Não tinha jeito. Então, para ele estudar várias gerações, ele precisava entender, ele precisava de um modelo, né, de uma espécie, que tivesse ciclos curtos, ele pudesse ver o ascendente, depois o descendente, depois o outro descendente, depois o outro descendente, e assim sucessivamente. Né? Então, uma outra coisa importante é que as ervilhas produzem muitas sementes. E isso favorece ele entender, ele tem uma estatística melhor. Ele usou muito estatística. E as características que ele estudava eram contrastantes. Então, por exemplo, imagina se a gente estudar alto e baixo. O cara é médio. Casou com uma mulher de estatura média e teve um filho um pouco mais alto, ou seja, a estatura, como ela é graduada, ela não é contrastante. Se fosse contrastante, seria assim, um homem baixo casou com uma mulher alta e teve 3 filhos altos. Né? Ou um homem baixo casou com uma mulher baixa e teve um filho alto. Ou seja, o alto é baixo, mas não é assim na estatura. A estatura não é característica contrastante. Estatura, nós temos um bem baixinho, depois um pouco maior, depois um pouco mais, até um altão, né? Então, tem um cara de basquete, por exemplo, gigantão. Então, não dá para... As características não são contrastantes. Nas ervilhas é assim, na flor, por exemplo. Ou a flor, ela tinha uma posição terminal, ou ela... axial, ou ela terminal. Então, aqui, ó, pode ter flor aqui, ou ela é só na parte terminal. Ou a flor era branca, ela era púrpura, tá? Não tinha meio termo. Ou a planta era alta ou era baixa. A textura da semente. Ou a semente era lisa ou era rugosa. Mas era mais ou menos lisa, não existe esse negócio. Ou ela era lisa ou era rugosa. Quando a gente pensava em cor, ou era amarelo ou era verde. A vagem da semente. Ou ela tinha uma vagem inflada ou comprida, ou amarela ou verde. Então, olha como que as características das ervilhas eram contrastantes. Bom, como a flor era hermafrodita, né, a flor é o órgão sexual, e aí que são produzidos os gametas, existem a flor hermafrodita, ela possui a parte masculina, que a gente chama aqui dos estames, e a parte feminina, que está aqui no meio, ó, estigma e estilete. Tá? Então, essa é a parte feminina, e aqui são as partes masculinas. Quando a planta produz o grão de pólen, que vai levar o gameta masculino, esse grão de pólen, no caso, como é uma flor hermafrodita, cai nela mesma. Então, ela faz autofecundação, autopolinização. Tá? Então, ela não depende de nenhum polinizador, então ela mesma fecunda ela mesma. E essa era uma característica. Só que Mendel resolveu interferir nisso. Como uma planta só cruzava com ela mesma, Mendel resolveu, então, cortar a parte masculina dessas flores. A metodologia de trabalho dele foi essa. Ele cortou a parte masculina, de forma com que essa planta não ia poder mais fazer autofecundação. Por quê? Porque não ia ter mais pólen. E aí ele pegou o pólen de outra flor, de um outro indivíduo, e chamuscou aqui na parte feminina. Fez isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o processo natural. Faz a autofecundação. Quando ele corta, a planta fica assim, ó. E ela não vai ter mais como fazer a autofecundação. Aí ele pega um pincelzinho, coleta o pólen de uma outra planta, da planta A, e leva com esse pincel para a planta B. E ele faz, então, inicia uma fecundação cruzada artificial. E ele, então, consegue identificar como que a característica da planta A, cruzada com a planta B, vai ser visualizada no descendente. Então, ele utilizou esse método. E no caso, ele se deu bem, porque como a planta, como as ervilhas faziam autofecundação, quando ele faz a fecundação cruzada, ele começa a ter resultados diferentes. Olha aqui, por exemplo. Vou mostrar aqui. Imagina aqui. Ele analisou
falei para vocês que as ervilhas tinham geração puras, eles tinham linhagens puras. Por quê? Porque como ela faz a autofecundação, ela cruza com ela mesma. Então, se ele pegar uma planta, vamos analisar a textura da semente. Se ele pega uma semente lisa e deixa ela fazer autofecundação, ou seja, lisa com lisa, o resultado são 100% lisas. Então, isso aqui ele só observou. Ele observou que toda planta de semente lisa, quando ela fazia autofecundação, 100% dos seus descendentes tinham semente lisa. Quando ele plantava uma semente rugosa, essa planta crescia, gerava a florzinha dela, e a flor fazia autofecundação, ou seja, rugosa com ela mesma, rugosa com rugosa, linhagem pura, 100% rugosas. Certo? Bom, aí ele resolveu inventar a moda. Por quê? Porque ele cortou o grão de pólen, ele cortou a parte masculina de uma e chamuscou de outra. Então ele cruzou a lisa com a rugosa. Quando ele cruza lisa com a rugosa, num cruzamento artificial, né, ele esperava. Bom, por quê? Porque aqui ele tinha plantas de semente lisa, cruzando com uma planta de semente rugosa, ele esperava que daria lisa e rugosa nos descendentes. Mas o resultado, para surpresa dele, foi que quando ele cruzou lisa com rugosa, rugosa com lisa, passou de lá para cá, daqui para lá, sempre dava 100% lisas. Ele chamou esse cruzamento aqui, deixa eu voltar lá, esse cruzamento aqui, ele cruzou uma geração de linhagem pura com uma outra planta de linhagem pura e obteve uma planta que ele vai chamar aqui de F1, tá? 100% lisa. O que ele fez agora? Olha como é que a ciência é interessante. Ele pegou essas plantas que tinham semente lisas, tá? Esses descendentes aqui, que vieram desse cruzamento, então ele vai pegar sementes de F1 e deixa ela fazer autofecundação. Na hora que ele deixa essa planta fazer autofecundação, ou seja, lisa com ela mesma, obviamente que ele esperou que 100% lisa, porque toda vez que uma planta de semente lisa fazia autofecundação lisa com ela mesma, dava 100% lisa. Essa planta, essa semente lisa de F1, obtida nesse cruzamento aqui, ó, essa fecundação cruzada artificial, deu vagens que tinham 75% de sementes lisas, mas tinha 25% de sementes rugosas. Esse resultado deixou ele extremamente intrigado. Que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Bom, eu gravei isso na aula para vocês, e vocês vão ver por lá. Tá? Eu vou... Deixa eu ver aqui que horas são. 8h44. Quando ele faz isso, são os 4 experimentos dele, ele observou lisa com lisa, dando 100% lisa. Linhagem pura, P. Rugosa com rugosa, 100% rugosa. Também linhagens puras. Aí depois ele pega uma lisa e coloca na rugosa. Lembra? Cortando ali a parte masculina de uma e passando para outra. O pólen para outra. Tá? Deu 100% lisa. Só que essa aqui não é mais geração P. Não é mais linhagem pura. Ele chamou de F1. Depois ele pegou e deixou essa F1 se autofecundar naturalmente. E obteve 75% de descendentes lisos e 25% rugosos. Quando você olha para esse cruzamento, alguém fala aí no áudio. Qual é a característica dominante? Lisa ou rugosa? Estou esperando uma resposta. Lisa. Isso aí, gente. É a lisa. Qual é o experimento? Qual é o cruzamento? A, B, C ou D que te permite falar isso? Qual é? A, B, C ou D que permite... Qual é? O D, de dado. O D, ele já é... Ele é um experimento que te permite falar isso. Mas olha como é que o C também. Quando você cruza lisa com a rugosa, 100% lisas.
Entendeu? Então, o experimento C, ele permite você identificar que a lisa prevalece sobre a rugosa. Tá? Depois nós vamos colocar genes, genótipos nesses cruzamentos. Ele postulou a primeira lei. Então, Mendel tem duas leis, tipo Newton. Né? Tem a primeira